Oi galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Cindy, sejam muito bem-vindos, vocês estão no Gameplay Literário. No vídeo de hoje, eu resolvi trazer uma história verídica para vocês, que a partir dessa história, nós tivemos várias adaptações, tanto literárias quanto cinematográficas. Vamos falar sobre 3 crianças pastores que em determinado momento ali de um descanso que eles estavam cuidando das ovelhinhas, eles estão brincando, conversando e uma delas avista um lençol meio disforme que lembra muito a figura de um corpo humano. Logo na sequência, elas vão acabar conhecendo um jovem e belo rapaz que vai prepará-las para que elas possam vir a conhecer uma jovem e bela senhora. Nós estamos em Fátima, Portugal, e talvez você, cristão, especialmente católico, já tenha matado a charada que eu estou falando da uma das aparições marianas mais famosas e mais recentes, que nós sabemos que tem uma devoção muito grande, que nós estamos falando de Nossa Senhora do Rosário, ou Nossa Senhora de Fátima. É uma história que eu acho muito bonita. Deixa eu mostrar pra vocês, porque na verdade o foco desse vídeo é a resenha dessa HQ aqui. Ela é da editora Padre Pio. A editora Padre Pio, pra quem não sabe, ela faz parte do projeto de evangelização do Padre Paulo Ricardo. Então, só pra vocês verem, é uma HQ, ela é toda ilustradinha assim, ela é muito gracinha, muito bonitinha, capa dura, tá, gente? Fátima. E o intuito dela, se a gente for parar pra analisar, o intuito dela é para que você possa sentar com uma criança e ler essa obra para essa criança. Pensando em crianças pequenas, mas o foco principal dela é a evangelização de crianças. Na minha época de catequese, não existia esse tipo de material. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o verso. A ilustração é perfeita. Então, vou ler a sinopse para vocês, tá? Para quem não conhece a história de Fátima, eu vou fazer uma breve explicação, até porque eu preciso para poder explicar aqui o foco da HQ, porque a HQ é a história da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Então vamos lá. Quereis oferecer-vos a Deus? A 13 de maio, na Cova da Iria, quando apareceu pela primeira vez a Lúcia, Francisco e Jacinta, Nossa Senhora perguntou a eles se queriam oferecer-se a Deus, suportando todos os sofrimentos que ele quisesse enviar-lhes, como reparação dos pecados e súplica pelos pecadores. Prontamente, os 3 responderam que sim, sem saber o que estava por vir, sem saber que seriam perseguidos por vizinhos e familiares, e até mesmo raptados, presos e ameaçados de morte. Uma coisa, no entanto, eles sabiam desde o princípio. A partir daquele dia, as suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Então, só para falar um pouco mais dessa edição, esse é o segundo livro desse estilo que a editora Padre Pio lança. O primeiro livro eu também tenho, que é o livro contando a história do Padre Pio. E eu posso resenhar ele para vocês, é muito bonito, a qualidade é exatamente a mesma. Esse livro aqui eu comprei ele em pré-venda, se eu não me engano, em 2024, e 13 de maio, eu acho, de 2024 foi quando lançaram, falando a respeito, né, da HQ. E depois ele só foi entregue, eu acho que agora no comecinho desse ano. Inclusive, nós temos uma apresentação feita pelo Padre Paulo Ricardo, falando a respeito, né, da história de Fátima. E, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, a primeira página, né, nós temos aqui, ó, os 3 pastorzinhos, onde Nossa Senhora aparecia, baseada na obra de William Thomas Walsh e nas memórias da irmã Lúcia. Vamos pelo princípio, né? Nós temos essas 3 crianças em Portugal, eles são primos, então nós temos a Jacinta Marto, de 7 anos, seu irmão Francisco Marto, de 9, e Lúcia Santos, de 10 anos. E aí, no caso, a primeira vez que eles têm contato, que eu falei que era aquela imagem disforme, na verdade era um anjo, ele se apresenta como o anjo de Portugal. Eu vou até puxar aqui a imagem para vocês porque é muito bonito. Ele se apresenta como o anjo de Portugal. E aí, no caso, ó, quer ver? Aqui, ó, eu acho que vai dar para pegar. Até assim vocês já até conhecem a qualidade do trabalho. Aqui, ó.
o lençol disforme, depois ele vai aparecer aqui. E no caso, as aparições desse anjo de Portugal, ele acaba fazendo esse questionamento se eles estão preparados, se eles querem fazer isso. E, eu vou até citar aqui como que tá escrito, tá? Era um jovem de grande beleza em seus 14 ou 15 anos, mais branco do que a neve e mais transparente que o cristal. Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. Nós temos aqui, né, que o anjo ele aparece para os 3 pastores e ele vai ensinar algumas orações. Uma delas, eu não sabia que era daqui, tá? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Isso daqui é uma ladainha muito bonita. Na verdade, eu desconheço uma oração que não seja bonita. Essa é a mais pura verdade. Então aqui a ilustração. O anjo de Portugal ele vai aparecer para preparar as crianças para a aparição de Nossa Senhora mesmo. Então aqui no caso, como é uma HQ e o foco é apresentar para crianças, como eu posso explicar? O intuito dela é ser sucinta, direto ao ponto, de uma forma que as crianças consigam compreender o que está acontecendo. Então, aqui alguns meses depois, no pico do verão, por volta de julho, no hemisfério norte, os pastorinhos, durante a hora mais quente do dia, faziam a cesta na casa de Lúcio. Brincavam junto ao poço do arneiro, quando de repente, o que fazeis? Orai, orai muito. Isso aqui é o anjo falando. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifício. E aí ele pega e faz a sua apresentação de que ele é o anjo da guarda de Portugal. E aí, no caso, ele pega e faz toda a preparação. Inclusive, na terceira aparição dele, ele vai oferecer para as crianças a Eucaristia. Até aqui, Aqui, dá pra ver. Como eu disse, a ilustração é muito bonita. Após isso, nós vamos ter as aparições mesmo de Nossa Senhora. E o que acontece? Como já é previsto, como sempre acontece, essas crianças vão ser tidas como mentirosas, como loucas. E aí, no caso, como eu até comentei na sinopse, elas vão ser sequestradas. Mas isso aí a história vai escalonando, né? Então, deixa eu até puxar aqui. O legal desse livro é que depois que ele faz toda essa apresentação, no final, quando ele termina toda a história, ele faz uma ordem cronológica, os principais pontos, né, as datas e tudo mais. Então aqui no caso, quando acontece a primeira aparição, é muito bonito, Aqui. Olha, é de uma delicadeza imprescindível. Então, assim, quando acontece a primeira aparição, Nossa Senhora não se identifica como Nossa Senhora, ela não fala o seu nome, ela apenas pede para as crianças retornem sempre no dia 13, durante 6 meses, no mesmo horário, no mesmo local, que é a Cova da Iria. O que acontece? A gente tem a seguinte situação. A Lúcia, que é a mais velha dos 3, ela consegue ouvir e falar com Nossa Senhora. A Jacinta, que é a caçulinha, ela apenas consegue escutar. Já o Francisco, ele não escuta e nem fala, mas ele vê. Então a gente tem essa situação aí das 3 crianças. E aí, assim, a Nossa Senhora, ela fala para as crianças que os 3 vão para o céu. Inclusive, o Francisco também vai, mas para isso ele precisa rezar o rosário muito, muito, muito. É até engraçado, outro dia desse eu vi uma postagem de alguém falando, se até Francisco, que foi beatificado e tudo mais, que viu Nossa Senhora, precisava rezar muito o rosário para ir pro céu, imagina eu! Então, assim, a gente tem essa situação. Aí, no caso, Nossa Senhora até inclusive fala que o Francisco e a Jacinta logo iriam se encontrar com ela no céu e a Lúcia ficaria. Ela pede para a Lúcia aprender a ler e a escrever, que seria de suma importância. A gente começa a ter os problemas da família não acreditar que as crianças estão falando a verdade, porque, pensa comigo, a Jacinta, ela é muito pequenininha, ela que acaba contando para a família que o que aconteceu, e ninguém acredita muito. Se bem que a família da Jacinta e do Francisco, eles acreditam mais do que a família da Lúcia. A mãe da Lúcia não bota fé nela, acha que é uma criança que tá querendo a atenção.
Isso geralmente acontece muito durante... A gente pegar a maioria das histórias de aparições, é muito comum você encontrar o pessoal falando. Isso até acontece na história de Nossa Senhora de Lourdes, que a Bernadette, inclusive uma indicação, assistam a Canção de Bernadette, o filme é maravilhoso. Acham que ela tá querendo chamar a atenção. É muito comum isso, quando a gente pega pra ver as histórias dos santos, tem muita história, tem muita coisa boa. E é isso, gente. Então, assim, a gente vai passando, né? Aí nós temos a questão aqui de que, ó, escuta só. Tu, Lúcia, ficarás aqui mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Então, assim, vou mostrar aqui para vocês, porque conforme a história vai avançando, acho que dá para ver o Imaculado Coração de Maria aqui embaixo. Conforme a história vai avançando, as pessoas, curiosos, começam a ir atrás das crianças nos dias 13 para tentar ver se conseguem enxergar Nossa Senhora, ou para ver se vai ter um milagre, alguma coisa do tipo. Então a história vai seguindo desse jeito. Inclusive, né, tem um padre, agora eu não vou me lembrar o nome, que vai lá interrogar as crianças porque ele quer verificar se essas crianças estão falando a verdade ou não. Nós temos que lembrar que Nossa Senhora, ela vai revelar para as crianças, inclusive o livro ele tem algumas indicações, algumas notas do autor para ajudar a gente a compreender. Então, assim, uma das revelações que Nossa Senhora faz é do inferno. Ela mostra o inferno e as almas que estão sofrendo ali. E o livro retrata isso muito bem. A HQ, né? Retrata isso muito bem. Ela pede o sacrifício das crianças, né? Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, especialmente ao fazerdes uns sacrifícios. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ela pede, né, a devoção do rosário, ela pede para que as crianças rezem o rosário todo santo dia. O rosário, ele é composto pelos mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Então, isso foi modificado depois, né? Inicialmente não era dessa forma. João Paulo II, ele acaba modificando isso. Então, sobre a ejaculatória que eu estava dizendo anteriormente, que Nossa Senhora ensina as crianças a rezarem no meio do rosário Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Isso é muito comum quando a gente está rezando o terço, não é? Então, basicamente, só para vocês saberem, eu disse anteriormente também que nós rezamos quatro terços. 4 terços compõem um rosário. Inclusive, eu vou mostrar o meu rosário para vocês. Fica mais fácil. Então, aqui, esse aqui é o rosário. Tem muita gente que, na verdade, este aqui é o terço. O rosário, ele tem os 4 mistérios embutidos, então ele é bem grandão. Então, aqui no caso, esse aqui é o terço. E muita gente que não conhece, tá? Eu tô mostrando aqui só para poder explicar mesmo. E fiquem tranquilos, se você não conhece, se não faz parte da sua religião, não tem problema. É só porque faz sentido aqui na explicação. Então aqui tá o rosário. Então toda vez que a gente termina um mistério, a gente faz as ejaculatórias, né? Então a gente reza, né? O Glória ao Pai, o que eu acabei de mostrar, né, do Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E, em alguns casos, isso sou eu que faço, eu também faço Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa é a frase que aparece na medalha de Nossa Senhora das Graças, que é a medalha que tem a imagem de Nossa Senhora pisando na cabeça da serpente. Isso é uma passagem bíblica também, não vem ao caso aqui agora. E sobre a questão que eu disse que João Paulo II, ele fez a alteração dos 15 mistérios para 20, antes nós tínhamos só a questão
dos gozosos, dos dolorosos e dos gloriosos. E depois ele acrescenta os luminosos. Então, o que basicamente são o rosário? Basicamente, a gente está rezando toda a vida de Cristo. Nós estamos meditando a vida de Cristo. Onde, nos mistérios, vamos por partes, né? Os mistérios gozosos vai da anunciação do anjo até a perda do menino Jesus e o encontro dele no templo. Na sequência, a gente reza os mistérios luminosos que são os mistérios que foram acrescentados por João Paulo II, que basicamente é o batismo de Jesus até a instituição da Eucaristia. Lembrem-se, eu sou católica e eu estou falando do rosário, que faz parte do catolicismo. O próximo são os mistérios dolorosos, que vão falar da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras até a crucificação dele. Depois são os mistérios gloriosos, que é da ressurreição de Jesus até a coroação de Maria como rainha do céu e da terra. Então, é isso, gente. Agora vamos dar continuidade com o resto do vídeo. Isso aqui foi um adendo que eu tive que fazer, porque eu me esqueci de explicar certinho, né? A gente acaba esquecendo, acontece, né? Mas assim, fiquem até o final do vídeo. Vai valer a pena, eu prometo. Até mais. Então, Nossa Senhora, ela pede para que as crianças rezem o rosário, faz essa revelação do inferno para as crianças. E uma outra coisa que inclusive foi até... Ela também mostra que a igreja ela irá sofrer muito caso a devoção não seja realizada. E ela, inclusive, eu preciso ler esse pedaço, tá? Porque, assim, foi polêmico até pouco tempo atrás, durante a quaresma com o Frei Gilson, e muita gente falou que o Frei estava exagerando, mas é o que aconteceu. Quando virdes uma luz desconhecida iluminar a noite, sabei que esse é o grande sinal que Deus dá de que vai punir o mundo pelos seus crimes através da guerra, da fome e da perseguição à Santa Igreja e ao Santo Padre. O Santo Padre é o Papa. Para impedir isso, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Senão, ela espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. E aí tem uma nota aqui, né, que quando ele fala da luz desconhecida iluminando a noite, estaria se referindo à aurora boreal em 25 de janeiro de 1938, que seria o prenúncio da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ter, né, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Se vocês quiserem entender, enfim, depois eu expresso a minha opinião quanto a esse ponto. Então, assim, a gente tem essa história toda detalhada, toda incrível, né? Quando eu falei, só pra vocês, só pra eu puxar aqui, né? Quando eu falei da questão de que as crianças foram sequestradas, elas foram sequestradas e ameaçadas porque queriam que elas revelassem o segredo, né, do que a Nossa Senhora havia dito para elas, e elas não podiam revelar. Quem sequestra elas é o administrador de Ourém, era o Arthur de Oliveira Santos. Ele sequestra as crianças, ele faz de tudo para obrigar elas a contar. Ele prende essas crianças, inclusive antes de fazer isso, ele até chamou os pais das crianças, e no caso só a Lúcia foi, para conversar, para intimidar aquela coisa toda. Mas depois, essas crianças, elas são sequestradas por ele, elas são presas, elas são ameaçadas de serem fervidas no óleo quente, uma coisa de louco, e nada. E é muito legal que quando eles estão presos, eles vão pra prisão. Aqui, ó. Elas colocam todo mundo pra rezar com eles. É uma coisa, assim, sensacional. Então, assim, a história ela vai fluindo com as aparições e tudo mais. Inclusive, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Mostrando a Rússia. Ó. Quer ver? Esse pedaço é digno de leitura. Enfim, chega o dia 12 de outubro.
noite tormentosa. Era como se o demônio, em qualquer parte do gelo e da neve eterna, tivesse resolvido destruir de um só golpe tudo o que restava da Europa. Conseguiu, sabem os céus por quê, alterar o equilíbrio do ar nas longínquas e sombrias regiões da Sibéria, precipitando uma onda de frio cortante e um furacão terrível que estremeceu o continente até os mares ocidentais. Passou uivando pela Finlândia, onde um homenzinho de olhar de lince, Lenin, aguardava o momento de entrar em São Petersburgo com as sementes da revolução já lançadas e começar em poucas semanas a destruição daquele mundo que devia tudo o que tinha de melhor aos ensinamentos de Cristo. Passou ululante por sobre as inúmeras tropas que se moviam através da Alemanha. Lançou os infelizes dos dois exércitos nas trincheiras lamacentas da frente ocidental e afogou nos pântanos os italianos que fugiam do Carporeto. Pareceu ecoar a desgraça que pairava sobre os campos devastados da França, e finalmente arremessou-se contra os montes Pirineus, como se quisesse arrastar todos os ódios e revoltas humanas do mar Báltico ao cabo de São Vicente. A onda de frio abrandou, porém, ao atingir o pequeno país, respeitou as regiões onde foram sempre veneradas, aquela que esmagou a cabeça da serpente, a terra de Santa Maria. Nós estamos falando de Portugal. Então, assim, nós temos aqui o prelúdio do milagre do sol. Teve uma chuva muito forte mesmo. Todo mundo se questionou, já tinha uma cacetada de fiéis incrédulos. Aqui, ó. Já tinha uma cacetada de fiéis, de incrédulos, de curiosos, de pessoas que só queriam ir para rir, porque eles estavam aguardando para ver se realmente as crianças estavam inventando ou não. Eles queriam um milagre e aquela chuva absurda acontecendo. Até que Nossa Senhora aparece para as 3 crianças. E é nesse momento que ela pega e vai se apresentar aqui e fazer o milagre do sol. Esse milagre do sol, inclusive, enquanto esse milagre vai acontecendo, as 3 crianças conseguem ver imagens como Nossa Senhora do Carmo, Jesus, São José e o Menino Jesus, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora, né, aqui, porque a gente sabe que Nossa Senhora ela aparece com vários nomes, mas é sempre a mesma pessoa. Então, enquanto as crianças estão visualizando isso, o sol ele começou a dançar e ele foi mudando de cor e aquilo foi dando um calor absurdo que as roupas de todo mundo secou. Tinha gente que estava doente e foi curado. E o interessante é que foi reportado como um milagre, porque a gente tinha incrédulo. Inclusive tem um jornal, que eu não lembro o nome agora, que era um dos jornais mais céticos ali do momento, e ele tinha um jornalista deste jornal, e ele presenciou isso, e ele relatou o que ele viu, então foi um milagre. O sol mudou de cor, é muito interessante a história, inclusive tinha, eu acho que mais de 70 mil pessoas, era um público muito, muito grande. Então, galera, depois desse fenômeno, né, desse milagre, aí que a situação foi ficando mais, assim, famosa, né? Já tinha até, inclusive, tem até aqui um pedaço falando, né? Em janeiro de 1918, o Papa Bento XV beatifica o comandante português Nuno Álvares Pereira, herói de batalha de Aljubarrota, em 1385. Se me for dado vencer os castelhanos, hei de erguer um templo em honra de Nossa Senhora. O forte Nuno fez construir numerosos mosteiros e igrejas e entrou para a vida religiosa como Frei Nuno de Santa Maria. Mais recentemente, em 2009, o Papa Bento XVI elevou a honra dos altares canonizando-o. O milagre ele acaba acontecendo antes da Jacinta e do Francisco ficarem doentes. Então, assim, a gente vai tendo, o livro ele vai sendo separado por capítulos, né? Então a gente já chega no capítulo depois das aparições, aí vem essa questão da doença da febre espanhola, onde a família tanto da Jacinta quanto da Lúcia vai fazendo o possível para ajudar, e é ali que o Francisco começa a adoecer. E na sequência a Jacinta. Então, assim, inclusive nesse intervalo de tempo, o pai da Lúcia também vem a falecer. Depois disso é orientada a mãe da Lúcia a mandar ela para estudar longe dali.
né, para pegar e se sentir melhor até. E ela recebe uma outra visita de Nossa Senhora para que ela escute o que a mãe dela tá falando, para que ela escute o que é o bispo, se eu não me engano é o bispo, o que o bispo também está orientando. Então ela vai e depois ela acaba entrando ela decide ser uma irmã Doroteia, aqui ó, e a história vai avançando. Que ela já é uma moça, ela já tem, acho que perto dos 20 anos. Depois ela acaba vendo novamente Nossa Senhora com o coração, né, com seu Imaculado Coração. E aí ela pega e faz esse pedido, ó. Tu ao menos procura consolar-me e divulga que a todos aqueles que durante 5 meses, no primeiro sábado de cada mês, se confessarem recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem 1/3 e me fizerem 15 minutos de companhia meditando nos 15 mistérios do Rosário, isso aqui é antes, depois o Papa João Paulo II muda para 20. Os 15 mistérios do Rosário com o fim de me desagravar. A todos estes eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a sua salvação. E aí a história vai fluindo e é interessante aqui, ó. Olha aqui, ó. Mas por que Nossa Senhora agora pede 5 sábados e não 9 ou 7? Lúcia receberá a explicação disto numa revelação em Tui em 29 de maio de 1930. Abre aspas. Minha filha, o motivo é simples. São 5 as espécies de ofensas e blasfêmias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. Primeiro, contra a sua Imaculada Conceição. Segundo, contra a sua virgindade. Terceiro, contra a maternidade divina, recusando recebê-la como mãe dos homens. Quarto, pelos que infundem no coração das crianças desprezo e ódio contra a Virgem Maria. Quinto, pelos que ultrajam as suas sagradas imagens. Então, a história vai fluindo, ela continua falando sobre isso, ela também acaba pedindo depois a questão da consagração, né, da Rússia para o seu Imaculado Coração, como eu já disse anteriormente, né, o porquê, enfim, a gente sabe muito bem o que foi disseminado da Rússia, né, a gente sabe muito bem o que foi o período do comunismo russo, e a gente sabe muito bem que isso se estende até hoje. É só ver a situação na Nicarágua, por exemplo, a China, por exemplo. Então, seguindo, né, a gente tem aqui uma outra aparição aqui, onde a Lúcia ela acaba vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como vocês podem ver aqui muito bem representado. O Pai, o Espírito Santo e o Filho, bem aqui. Então, depois, né, a própria Virgem Maria aparece de novo e fala novamente a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. A gente tem um outro ponto aqui, né, que a Lúcia, ela relata com o seu confessor essa última aparição de Nossa Senhora falando sobre a Rússia e sobre a questão da adoração dos 5 primeiros sábados. E aí aqui, ó, mais tarde, numa comunicação íntima, a Lúcia, Nossa Senhora queixa-se: não quiseram atender ao meu pedido. Como rei da França, vão se arrepender e farão a consagração, mas será tarde. A Rússia já terá espalhado seus erros pelo mundo, provocando guerras e perseguições à Igreja. O Santo Padre terá que sofrer. Como rei da França, Nossa Senhora referia-se a um fato ocorrido 240 anos antes da visão de Tui. Olha isso aqui, eu não sabia disso. Em 1689, Santa Margarida Maria Alacoque tentou fazer chegar ao rei Sol Luís XIV da França uma mensagem do Sagrado Coração de Jesus com 4 pedidos. O rei deve gravar o meu Sagrado Coração nas bandeiras reais, construir um templo em sua honra, consagrar-se ao meu Sagrado Coração e usar da sua autoridade perante a Santa Sé para obter uma missa em honra do meu Sagrado Coração. No entanto, nada se conseguiu. Parece que esta mensagem nem sequer chegou ao conhecimento do rei. Só um século mais tarde, em 1792, a família real responderia na medida do possível a esta mensagem. Se eu for libertado, prometo cumprir os pedidos comunicados por Santa Margarida Maria. Mas já era tarde. Luís XVI, tataraneto do Rei Sol, foi guilhotinado em 1793 na Revolução Francesa.
Aparentemente, Deus fala, Deus cumpre, né? Enfim. Então, assim, a história ela vai fluindo, ela vai continuando. Depois é construído o santuário, né? Na cidade de Fátima, em Fátima. Depois também é solicitado que a Lúcia escreva sobre as suas lembranças, que é até da onde isso aqui tira a sua base. E ela pega e ela vai escrevendo as suas lembranças conforme ela pode, afinal de contas ela é uma freira. E aqui a gente tem, essa imagem ela é muito marcante para mim. Na noite de 25 para 26 de janeiro de 1938, ocorreu uma grande tempestade geomagnética, também chamada de aurora boreal, visível na América, na Europa e na Oceania. Era o sinal. Lúcia lembrou-se de que Nossa Senhora disse na terceira aparição, abre aspas, quando virdes uma luz desconhecida iluminar a noite, sabei que esse é o grande sinal que Deus dá, de que vai punir o mundo por seus crimes, através da guerra, da fome e da perseguição, à Igreja e ao Santo Padre. E aí aqui tem as imagens mostrando sobre, só um trecho na verdade, sobre a Segunda Guerra Mundial. Eles pegam um campo de concentração aqui para ilustrar. Aqui. E novamente, a ilustração é lindíssima. Então a gente depois vai ter essa questão, né? Conforme ela vai escrevendo as suas memórias, é solicitado para ela, para que ela escreva também os segredos de Fátima, mas ela não consegue porque ela prometeu o segredo, ela não queria, até que por fim Nossa Senhora aparece para ela e fala, não, mete bala, você pode escrever, a gente sabe, mas você vai pedir para que essa carta só seja aberta em 2000. Então, assim, depois a gente tem, né, ela falando que ela escreve, tem o momento dela escrevendo e tudo mais, e tem um ponto bem interessante de que uma das coisas que acontece é que a Lúcia ela quer entrar para as Carmelitas, e ninguém quer mandar ela para as Carmelitas, por fim ela consegue, se for da vontade de Deus, ela vai conseguir, como de fato ela consegue, ela adota depois um outro nome. E assim, a história vai fluindo e nós temos aqui o ponto onde começa o livro, né? Na verdade, essa aqui ela começa com o atentado a João Paulo II, né? Que aconteceu em 12 de maio de 1982. E nas revelações de Nossa Senhora, ela diz que um santo papa com vestes brancas iria sofrer. Na verdade, acho que ela fala que iria morrer. E ele sofre esse atentado e, na verdade, ele acaba não morrendo. Ele até conversa depois, né? Ele acaba se encontrando com a irmã Lúcia. E aí, a história é essa. Eu acabei contando a HQ inteira, mas é a história, gente. Se vocês pesquisarem no Google, é isso daí. Só que aqui é muito mais organizadinho. Eu vou puxar aqui pra vocês verem aqui a parte que eu cito da cronologia, que eu citei aqui, ó. Tem toda a cronologia, falando quando foi beatificado, falando as datas e mais ou menos um resumo do que aconteceu e aquela coisa toda, né? Em 1917, em 13 de outubro, teve o Milagre do Sol. Ele inclusive coloca a paginação para você ter uma noção, para você poder voltar e olhar. Uma coisa que eu gostaria aqui de ressaltar é aqui o ponto de que as crianças, né, a Jacinta e o Francisco, depois eles são trasladados, no caso a Jacinta para Fátima, porque ela tinha sido enterrada em outro local e o corpo dela está ininterrupto, né, então ele não se deteriorou em nada com o tempo. E aí aqui a gente tem, né, em 2017, é muito recente isso, 2013, mas em 2017. Então, em 2013, 3 de março, ocorreu no Brasil o milagre que levará à canonização de Francisco e Jacinta Marto. Lucas, uma criança de 5 anos, cai de uma altura de 6,5 metros em Juranda, Paraná, e apresenta um grave traumatismo craniano. Após oração fervorosa pela intercessão dos irmãos pastorinhos de Fátima, Lucas acorda totalmente recuperado 6 dias depois, surpreendendo os médicos que não encontraram explicação para tal cura. Em 2017, no dia 13 de maio,
aprovado o milagre da cura de Lucas por intercessão dos irmãos pastorinhos de Fátima, o Papa Francisco canoniza os santos Francisco e Jacinta Marto durante uma cerimônia no Santuário de Fátima. Então, assim, a gente tem toda essa história, é muito bonita. A HQ, propriamente dita, é lindíssima. Depois a gente tem aqui uma página com a galeria, né? As tentativas de definir como seria os rostos dos personagens, as inspirações, a base de onde eles tiraram, aquela coisa toda, até por causa do avançar da idade, e por aí vai. Aqui, ó. Eu sei que esse é um vídeo que ficou muito longo, mas é uma história que eu sei que vale muito a pena se aprofundar. Especialmente se você é católico. Se você não é católico, mas mesmo assim tem a curiosidade de conhecer mais a respeito, e você não quer adquirir essa HQ, por exemplo, você tem as opções de assistir filmes. Inclusive tem um filme de Fátima na Amazon Prime que tem uma atriz brasileira, ela interpreta a irmã Lúcia. E é interessante que ali conta toda a história, mas ali conta só, assim, basicamente, até a parte do milagre, né? No Milagre do Sol. Depois disso, a história não avança mais. Essa aqui é a primeira vez que eu me deparo com o material. Como eu disse, eu não conhecia a fundo a história. Que eu me deparo com um material que traz depois do Milagre do Sol. Eu só conhecia até o Milagre do Sol. Depois disso eu não tinha conhecimento algum. Então, assim, é muito interessante. Eu me encantei. Se vocês quiserem dar uma oportunidade, eu acho que vale muito a pena. A história é lindíssima, como eu já disse. E eu acho que é perceptível que eu realmente me encantei. Eu já conhecia, eu sei que eu já repeti isso algumas vezes, eu já conhecia, mas eu não conhecia nessa dimensão. Eu acho que é por isso que mexeu tanto comigo. Dei uma oportunidade ao filme A Canção de Bernadette, uma história lindíssima. Ao filme da Nossa Senhora de Fátima, tem documentários, tem outras obras que abordam essa aparição mariana. O vídeo de hoje é isso, um vídeo longo, eu sei, mas que vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham ficado até o final. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, vamos conversar a respeito. Você é católico? Bacana! Comenta aqui se vocês já conheciam a história. Você não é católico, mas conhecia a história? Bacana também, participa. Você não é católico, você é ateu, você é agnóstico? Não tem problema. Tem também análises científicas sobre este milagre. Traz aqui tua opinião, vamos conversar. Então, galera, só para reforçar, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho. É isso aí. Até mais.